Vamos lá para a segunda parte desse módulo 7 de transformações da matéria. Nós vamos agora da página 532 até a 535, sobre a representação de uma equação química. A primeira coisa que nós temos que entender é que as transformações químicas, ou seja, as reações químicas, partem de fórmulas. Aqui, por exemplo, nós temos a seguinte fórmula: C1O2, ou simplesmente CO2. Veja que quando aparece o númerozinho 1, ele pode ser suprimido e deixa de aparecer na fórmula para que eu possa ganhar um pouquinho de espaço e ter um pouquinho mais de dinamicidade na hora de representar essas fórmulas. Então, o que significa esses numerozinhos à direita no rodapé dos elementos químicos? A gente chama isso de índice. E olha uma coisa muito importante, esse índice você não pode jamais alterar. Na hora de fazer uma mudança, de uma nova substância aparecer, eu apago, por exemplo, esse 2 e coloco um 3. Isso não pode ser feito. Os índices não podem ser mudados de maneira nenhuma por nós, porque eles são frutos de ligações químicas, ou seja, a interação que está acontecendo entre o carbono e o oxigênio é que promove o surgimento e a necessidade do númerozinho 1 e do 2, ou seja, desses dois índices, que, lembrando, eu posso deixar de representar o 1, afinal de contas ele é 1 e não vai interferir nessas quantidades aqui. Olha um outro detalhe aqui do lado, isso daqui é a ureia, só para lembrar, esse aqui é o gás carbônico e essa daqui é a ureia. O que acontece aqui? Nós temos CO, entre parênteses NH2, 2. Perceba o seguinte, o que eu preciso ter um cuidado especial é para essa parte aqui, ó. Existe um parêntese e existe um número fora do parêntese. O que ele quer dizer? Ambos os números aqui no rodapé direito são índices. A diferença é que esse índice de fora multiplica todos os demais que estão ali dentro, ou seja, ele vai aplicar uma distributiva. Então quer dizer que eu tenho um nitrogênio dentro do parênteses, vezes 2, então quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios dentro do parêntese, então quer dizer que eu vou ter 4 hidrogênios. Então a parte de interpretação é essa. Na molécula da ureia, eu tenho um carbono, um oxigênio, 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. Lembrando que esse número e esse eles são índices e eu não posso jamais alterar os seus valores. Aqui a interpretação é que eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. A partir disso, eu consigo ter uma representação genérica de como vai ser uma equação química, uma reação. Reagentes, uma setinha, produtos. Essa setinha, ela significa forma. Então, quer dizer que reagentes formam produtos. Então, substâncias reagem entre si, são destruídas e a partir dessa destruição, novas substâncias são formadas, ou seja, novos produtos. Um exemplo bem simples, olha, o carbono e o oxigênio juntos, quando reagem, formam um gás carbônico. Então perceba o seguinte, eu tenho aqui o carbono, o gás oxigênio, são substâncias distintas. As duas vão reagir pelo sinalzinho de mais e vai formar o gás carbônico. Mas tem o carbono e tem o oxigênio aqui, mas percebam que eles não estão separados, eles estão juntos, então isso é uma substância nova. Então isso deixou de existir para que isso aparecesse, isso aqui fosse formado. Então essa é a ideia de que uma substância é destruída para que outra seja formada. E aqui embaixo, mais um exemplo, eu tenho a formação da água. Olha a interpretação. 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula. Mas não tem um aqui, está escondido. Quando não tem nada na frente é porque é um só. Então, uma molécula do gás oxigênio reagem entre si e formam 2 moléculas de H2O, água líquida. Então perceba que aqui tem um número diferente que até então não tinha aparecido. O índice já conhecemos.
um número pequeno no rodapé direito dos átomos. Indica a quantidade de cada um e eu não posso mudar ele de maneira nenhuma. Por exemplo, aqui ó, H2O. No O está escondidinho, não precisa colocar, mas tem um númerozinho 1 ali no rodapé. Agora o detalhe é que esse número aqui é novo, um número grande à esquerda do composto. Eu chamo ele de coeficiente, e esse sim eu posso alterar, porque ele vai determinar a quantidade do composto que eu vou utilizar para reagir e formar um novo produto, ou uma nova substância. Então, número grande à esquerda, coeficiente, posso alterar. Número pequeno à direita no rodapé, índice, não posso alterar. Então, como fica a interpretação disso? Duas moléculas do gás hidrogênio reagem com uma molécula do gás oxigênio e formam duas moléculas de água líquida. Essa é a interpretação de uma equação química representada. Então, você vai pegar agora lá na página 534 até a 536 e vai resolver os exercícios da atividade 2.